Olá, Guilherme, tudo bom? Tudo bom, Mauro? Bom dia para você. Uma satisfação estar contigo aqui no Fórum Café e com todo mundo que está acompanhando a gente. Muito legal. Deixa eu contar para vocês um pouco mais do Boulos. É um jovem de 39 anos, formado em filosofia, como eu disse, é psicanalista, casado com a Natália, pai da Sofia e da Laura. Ele é filho de um casal de médicos. Conheço teu pai, Guilherme, Marcos, grande figura, uma pessoa importante na história da medicina e da luta pela democracia no Brasil. Ele é mestre em psiquiatria, mas tudo isso começou lá atrás. Com 19 anos de idade, o Boulos entrou para o MTST e, inclusive, deixou a casa dos pais e foi se incorporar, né, a um movimento. Foi morar, isso em 2002. Ele, em 2020, foi candidato a prefeito em São Paulo. Foi impressionante a performance dele. Mais de 1 milhão de votos, 20% dos votos válidos no primeiro turno. E no segundo turno, espantosos 32% dos votos, mais de 2 milhões de votos. Eu estou falando 2020, gente. Vamos lembrar que 2020 foi uma eleição pedreira, né? Ainda não tinha começado a decadência desse tempo da extrema-direita que a gente vive agora. Então, realmente foi muito, muito impressionante. Então, Boulos, eu queria te perguntar o seguinte: você é mestre em psiquiatria, a sua tese foi um estudo sobre a variação de sintomas depressivos relacionados à participação em ocupações sem teto, ou seja, sobre a dureza da vida, né, para quem vive sem teto. O que você constatou nessa sua tese em relação a esse aspecto da depressão, da presença da depressão nos acampamentos e na vida das pessoas sem teto? Obrigado por ter vindo, viu? Legal. Que é isso, Mauro. Já era para eu ter vindo antes aqui. Eu vou confidenciar uma coisa para você e para quem está acompanhando a gente. Eu só não consegui vir antes no Fórum Café porque o horário coincide justamente com o horário que eu tenho para poder fazer academia de manhã, que é o horário que eu faço um exercíciozinho para manter o corpo em forma. Tem que ser, né? Eu deixo minhas filhas na escola 7 horas da manhã e depois vou para a academia direto antes de começar os compromissos do dia. Hoje deu certo porque eu estou aqui em Brasília, no compromisso, legal. Nós vamos logo mais fazer o lançamento, na verdade, o lançamento público da Federação do Pessoal e da Rede, que eu fui eleito, indicado como presidente da federação. Nós vamos fazer um ato logo mais no Congresso Nacional. Vamos falar sobre isso daqui a pouco. Mas aí, você traz uma questão importante, né? Acho que essa é uma outra questão que até tem a ver com a psicanálise, né? A gente se muda de dentro para fora, mas se muda de fora para dentro, né? Então, manter o corpo ativo, manter a forma física, fazer atividade física. A esquerda, durante muito tempo, né, Guilherme, menosprezou isso, mas hoje está claro que é fundamental manter a atividade física e esportiva, né? É fundamental para a saúde física e para a saúde mental, meu irmão. Agora vou lhe dizer, Mauro, essa minha tese, na verdade, ela surgiu muito antes. O meu interesse pela psicanálise, na verdade, surgiu faz mais ou menos 20 anos. Eu fui passar alguns meses na Argentina, 2 meses na Argentina, para conhecer o movimento piqueteiro. Eu não sei se você lembra, lá em 2001, quando explode aquela crise na Argentina, derruba 3, 4 presidentes em poucos dias, o movimento piqueteiro era aquele movimento de desempregados, o desemprego explodindo na Argentina, miséria e tal. E eles organizaram uma coisa incrível de movimento nas periferias de Buenos Aires. E eu fui lá para conhecer. Pouco tempo antes de eu ir, tinha tido um massacre. Foi conhecido como Massacre da Ponte Pueyrredón. Em Avejaneira, a polícia foi lá, o movimento piqueteiro estava fazendo uma manifestação, bloqueou a ponte, a polícia foi lá, meteu bala, vários feridos, 2 ativistas mortos. E aí, quando eu fui visitar um bairro de Buenos Aires, isso há 20 anos atrás. E nesse bairro tinha muita gente que estava naquela manifestação. E um grupo de psicanalistas argentinos, até aí, meu conhecimento da psicanálise era próximo do zero. Assim. Então, e aí, o grupo de psicanalistas argentinos organizou uma coisa que eles chamaram de grupo de reflexão.
que era o grupo de reflexão? Juntou a turma numa roda, uma espécie de terapia de grupo, e a turma começou a elaborar o que tinha sido... porque foi uma coisa muito traumática, porra. Muita gente ferida, viu companheiros mortos e tal. E isso deixou uma ferida subjetiva muito forte. E a turma começou a falar sobre aquilo. E naquele falar, Mauro, surgiu coisas impressionantes. Foi uma catarse. Surgiu as pessoas foram falando, também relacionando aquilo com os seus traumas, com as suas experiências de humilhação social, com as suas experiências de violência. E aquilo, para mim, me tocou demais. Poder observar aquilo, poder participar daquele momento, me tocou muito. E eu falei, porra, eu quero entender isso. Comecei a estudar psicanálise. Eu já estava atuando no MTST, e aí, nesse mesmo período, nas ocupações do MTST, eu comecei a ouvir de várias pessoas, né, em ocupações diferentes. Eu me lembro como se fosse hoje uma ocupação que eu fui morar em Osasco. Uma senhora, que inclusive cuidava da cozinha coletiva, chegou para mim e disse: o Guilherme, eu estava tomando tudo quanto é remédio, não conseguia levantar da cama, era remédio para acordar, remédio para dormir, e aqui na ocupação eu não estou precisando mais desses remédios. Aquilo me pareceu uma coisa meio religiosa. No momento eu não entendi bem. E depois eu fui vendo esse mesmo fenômeno se repetir em várias outras ocupações que eu participei, em várias outras lutas comunitárias que eu participei. Eu falei, nós precisamos entender isso. E aí fui fazer a minha tese para entender. E aí não é a ocupação, não é o movimento, não é a política. É como essa vivência comunitária, essa rede de solidariedade, de uma pessoa poder contar com a outra, de uma pessoa encontrar ali acolhimento, encontrar ali reconhecimento social, encontrar ali apoio, de como isso foi fazendo com que as pessoas inclusive superassem sintomas psíquicos de depressão. Essa vivência comunitária que tirava as pessoas da solidão, que tirava as pessoas do cada um por si, que incluía numa dinâmica coletiva, tem um forte elemento terapêutico para a vida. E aí eu falei, eu quero pesquisar isso. Isso aqui é uma coisa intuitiva, eu estou vendo isso acontecer na minha frente, mas eu quero entender esse fenômeno. E teve um professor que topou, o professor Lotufo, foi meu orientador, deixar um abraço. Lotufo? Manda um abraço. Do IPQ. Foi meu companheiro no movimento estudantil, Lotufo, imagina, grande figura. E ele falou, não, eu topo orientar. E aí, o que nós fizemos, Mauro? Fizemos uma pesquisa. Eu peguei várias ocupações da região metropolitana de São Paulo, né, para não ter viés, e fizemos um questionário para as pessoas, claro, obviamente, para quem topasse, queria participar da pesquisa, um questionário para pessoas que estavam entrando na ocupação, e depois fizeram esse mesmo questionário 3 meses depois. E notar a variação desses sintomas. E aquelas pessoas que demonstraram uma variação forte de sintomas, eu fiz uma entrevista individual com elas, um bate-papo, perguntas, para entender o que tinha mudado. E foi incrível, foi uma experiência, para mim, muito ilustrativa, muito importante. Várias pessoas que participaram desse estudo junto comigo também teve um valor estatístico e teve um valor humano de recuperar a história de vida dessas pessoas, recuperar aí um processo também de despertar, de empoderamento que a luta coletiva deu. Então, essa foi minha tese de mestrado. Que legal. E você sabe, Guilherme, que essa... Bom, primeiro uma observação sobre a sua ida para a Argentina, porque a Argentina, além de ser o país de Maradona, de um povo muito guerreiro,
é o país da América Latina, talvez um dos mundos, com mais psicanalista e livraria por metro quadrado, né? Um país muito diferente. Para quem trabalha com a lógica de competição com os argentinos e argentinas, devia operar com a lógica da admiração, um país admirável, né, Guilherme? Realmente muito interessante. A psicanálise fez uma trajetória de enorme popularização lá. E aí você traz uma questão importante, né, Guilherme, que é a gente se salva na relação com a outra pessoa, na relação com o outro. E quando você estabelece relações comunitárias, isso se potencializa. O Freud dizia isso, não existe autoanálise. Em geral, a autoanálise é autoengano. Você apenas reafirma seus ressentimentos, seus traumas, a possibilidade de você superar, de você entrar numa jornada, que inclusive o Freud vai dizer que é uma jornada amorosa, é na relação, né? O Martin Buber, um filósofo fundamental no século XX, ele tinha um livro chamado Eu e Tu, e que ele dizia, eu só consigo pronunciar a palavra eu quando eu pronuncio antes a palavra tu. É nesta relação, no intervalo relacional, que nós acontecemos, né? Então, acho que uma descoberta chaves, Guilherme, muito legal, muito legal. Não, é justamente isso. E às vezes isso fica, Mauro, em segundo plano, porque existe uma tradição também na psicanálise que tenta apagar um pouco esse elemento da nossa natureza enquanto ser social, né? Nós Sim. nos definimos a partir da relação com os outros. Aliás, até do ponto de vista da formação da nossa estrutura psíquica, né? O que o Lacan vai chamar do estágio do espelho, a nossa relação imaginária com os outros, inclusive. Sim, eu acho que muitas vezes isso não... A psicanálise acabou pegando um viés meio de recorte estritamente individual, sem notar isso. Eu também, como você, na sua definição aqui na abertura, não me considero um psicanalista, porque não estou exercendo, embora tenha feito, para além do mestrado, fiz uma especialização em teoria psicanalítica num curso coordenado pelo Renato Mezan, e depois fiz escola lacaniana de psicanálise, cheguei a clinicar, mas a vida política, a vida avassaladora me impediu de manter esse caminho. Eu tive um analisando e desisti também, não dá. Mas eu, em outra vida, faria essa trajetória da psicanálise, é muito fascinante, né, Guilherme? Você sabe que o Freud, Mauro, ele tem uma frase das 3 profissões impossíveis. Ele diz, existem 3 profissões humanas impossíveis. O político, o professor e o psicanalista. Né? Eu, curiosamente, optei pelas 3. Ele fala, olha, o político porque... E aí era uma coisa também de um elemento pessimista da teoria do Freud. Ele fala, porque não dá para mudar o mundo, assim, não dá para mudar a sociedade. O ser humano, historicamente, está marcado também pela pulsão de morte. Nós não vamos conseguir uma sociedade com igualdade, com justiça social plena. Isso acreditava o Freud. O professor, ele fala, o professor é impossível porque não dá para ensinar nada, né, para as pessoas. Nós estamos em transmitir conhecimento, a relação que nós temos com o outro está sempre marcado pelo imaginário. E o psicanalista, ele fala, porque não tem cura. Ninguém cura o ser humano de si mesmo. Então, ele vai por essa linha, enfim, que já estava marcado também. Aí era período de guerra, vamos dizer assim, é o Freud mais... velho, já perto da morte, e decepcionado com a humanidade, também jamais calejado com as dificuldades do próprio processo psicanalítico. Mas eu acho muito, muito curioso. Muito legal, muito legal. Agora, né, Guilherme, não dá para também cultivar a ilusão de que a psicanálise nos transforma em santos e de que quando você desce para, por exemplo, o movimento do sem-teto, para as pessoas que são mais desprovidas de tudo na sociedade, você vai encontrar só também pessoas santas. Então, todo o processo organizacional social, ele implica também opressões, ele implica embates, ele implica dificuldades, mas é o complexo da vida, né, Guilherme? É o pacote todo em todo lugar, né?
Mauro, nós somos crivados por contradições em todos os níveis. Não existe linearidade no ser humano, né? Não existe ilhas paradisíacas. A ocupação, ou a esquerda, ou o socialismo, quer que seja uma ilha paradisíaca sem contradição. Esse é um ideal mítico, que às vezes, infantil, inclusive, que às vezes a gente gosta de semear para compensar frustrações que a vida nos traz também. Não é assim, né? Tudo é feito de contradições, né? de conflitos. Então, você vai ter, numa luta bonita, numa luta libertadora, numa luta autêntica, como é a luta popular por casa, por direitos sociais, também um monte de contradição. Porque ela é feita a partir de uma sociedade que traz toda uma história também de violência, uma história de opressões, de humilhações. Né? O mesmo vale para a psicanálise ou para qualquer outro fenômeno social. Eu me lembro quando teve um episódio triste e marcante, que foi lá em 2018, eu não sei se você vai se lembrar, caiu aquele prédio do Largo do Paissandu, aqui no centro de São Paulo, e o prédio pegou fogo e tinha uma ocupação lá. E aí depois, pelos os relatos das pessoas, era uma ocupação que não estava ligada ao MTST, nem a nenhum movimento social. Diz que uma pessoa que se colocou como liderança lá cobrava dinheiro, cobrava aluguel dos moradores. E aí eu, como referência do MTST, e o MTST como maior movimento de moradia do país, começou a sofrer uma onda de ataques, uma parte de fake news, inclusive, aquele detestável que se apresenta como jornalista, o Augusto Nunes. Eu ganhei um processo para ele me pagar 20 mil reais porque disse que eu cobrava aluguel, que o MTST cobrava aluguel em ocupação, espalhou e espalhou essa fake news. Mas as pessoas questionavam, mas era era uma ocupação de moradia e tinha isso. A vida é dura, né? Assim, você tem, né, dentro de todo lugar, gente que presta e gente que não presta. As ocupações do MTST não tem isso, mas se você tinha lá uma ocupação, então o mundo é muito complexo, né? As contradições estão por toda parte. Vou ler aqui alguns superchats e algumas questões que chegaram bem interessantes, mas antes só fazendo uma observação, é isso mesmo. Eu fui, durante 2 anos, vivi a vida monástica, fiquei no mosteiro 2 anos. E existia uma expressão antiga da antiguidade, da Idade Média, de que ir para o mosteiro era o fugit mundi, fugir do mundo. Eu não fui com essa ilusão para lá. Mas aí você vai para dentro do mosteiro e descobre que o mundo vai para dentro junto com você. O mundo está em todo lugar. Não tem um lugar, essa coisa. Você vai para dentro do acampamento e o mundo está lá, né, com o seu pacote integral dentro do MTST. Essa advertência que o Boulos faz é fundamental, porque muitos jovens, sobretudo, vão com essa expectativa de que o MTST, ou o mosteiro, ou o partido político é a realização já da utopia. E aí, quando chega lá, é isso, é uma decepção. Muitas vezes as pessoas largam movimentos e a política porque vão se defrontar com isso, né? Tem opressão, tem dificuldade, tem o mundo todo acontecendo ali dentro. Então, esse realismo é fundamental para poder se manter, né, na militância, para poder se manter na jornada. Fundamental isso. Paulo Caramelli diz assim: Boulos é a grande liderança para continuar o legado de Lula. Gostaria de votar em São Paulo para fazer a campanha dele. É isso mesmo. Obrigado, Paulo. Muito além da barba entre Guilherme e Lula. Elaine Ramos, meu voto é seu. Ela diz aqui. A Valéria Moraes, verdade. Boulos sim para continuar o legado de Lula. E a Rocelei diz aqui, eles até se parecem fisicamente. Garimpos dos Sonhos, grande e solidário, Boulos. Muito, muito legal mesmo. O pessoal, eles também dizendo que muito lindo essa conversa. O André Luiz Pereira, só se sente solitário quem não é solidário. Isso mesmo. Aqui tem uma pergunta ainda para encerrar esse capítulo da nossa conversa, da Daiane Maria. Como seria a psicanálise em uma realidade socialista? Bom dia, Mauro e Boulos, adoro vocês. Olha, do ponto de vista
do trabalho da psicanálise, de lidar com os conflitos psíquicos, de lidar com os nossos traumas. Esses conflitos e esses traumas existiriam da mesma forma numa sociedade socialista. O que eu acho que uma sociedade socialista, uma sociedade que democratizasse os seus recursos materiais permitiria era que todo mundo tivesse acesso a um acompanhamento psicanalítico. Você sabe a diferença que faz, Mauro? A diferença que faz, porque a psicanálise ela vem de uma tradição que é a tradição da escuta, é a tradição da palavra. E ela mostra o quanto falar sobre os seus conflitos tem um elemento que é o primeiro passo para aliviar esses conflitos, para superar esses conflitos psíquicos. E muitas vezes a maior parte das pessoas não tem essa oportunidade. A maior parte das pessoas fica com os seus traumas, os seus dramas subjetivos, as suas questões entaladas a vida toda na garganta. A psicanálise é uma oportunidade de escuta qualificada. E não é simplesmente, então vai buscar um amigo no bar e fala. Não é assim. A escuta psicanalítica é uma escuta que justamente busca ali, esse é o papel, a técnica, a delicada técnica do psicanalista, ela busca, é um garimpo, né? Ela busca tirar o que tem de ouro naquelas palavras e apontar para isso que faz com que a gente se dê conta, falando, né? Porque a palavra solta, daquilo que nós mesmos não temos consciência, do inconsciente, de como o nosso inconsciente se manifesta. Então, ter a psicanálise como política pública, eu diria, ter a psicanálise como uma técnica e uma prática acessível para todas as pessoas num sistema público de saúde, seria um avanço. Fundamental. Seria um avanço inacreditável para a nossa sociedade. Isso não tem ainda. Eu faço psicanálise, fiz durante 17 anos, parei um tempo, no Mosteiro fiz também, agora voltei, faz um pouco mais de um ano, espero ir até o fim da vida, porque não tem fim. É nós com nós. E recomendo para todo mundo, faça a psicanálise. Não estamos no socialismo, não tem psicanálise ofertada amplamente. Mas embora, há muitos grupos de psicanalistas. Fala. É isso. Não, é isso que eu ia te dizer. Há grupos incríveis, inclusive na pandemia, de clínicas populares que foram montadas, gente muito boa, que se organizou. Né? Eu estava outro dia numa conversa com o pessoal da área psi, organizada pelo Christian Dunker, pela Vera Iaconelli, e muita gente que estava nessa conversa colocou das experiências de clínicas populares, inclusive um grupo, o NET, quero mandar um abração aqui para a Cris, que é uma das coordenadoras do NET, já há um bom tempo, há anos, faz um trabalho em ocupações do MTST, um trabalho de psicanalistas, de psicanálise gratuita, atendendo as pessoas nas ocupações. Então, embora não seja política pública, seria uma injustiça a gente não mencionar esse trabalho desbravador e incrível de psicanalistas e psicólogos, profissionais da área psi, que estão fazendo um esforço para popularizar esse atendimento. Então, gente, dá para fazer. Dá para fazer. Assim que der espaço na agenda do Guilherme, se ele topar, se você topar, Guilherme, vamos fazer uma roda aqui com Vera Iaconelli e Christian Duque. Acho que vai dar uma conversa muito legal. Incrível. Muito legal. Vamos virar a página da nossa conversa dizendo a Sônia Regina, votarei no Boulos para deputado federal, e a Isa Castro. Como eu gosto desse cara. Eu também, Isa. Legal. Guilherme, 3 questões que eu queria abordar ainda aqui rapidamente com você. Primeiro, a Sônia disse que vai votar em você para deputado federal. Como é que está? Eu queria olhar para a campanha para deputado federal em São Paulo, olhando para a sua própria campanha, para o que me parece que será a grande disputa da campanha pelo mais votado entre você e Eduardo Bolsonaro, e esse cenário, né, o cara começou como um monstro e está terminando como um pateta, que é o Moro, né, que teve cartão vermelho para nem sair candidato em São Paulo. Fala de campanha. Vamos lá, Mauro. Primeiro comentar a situação do Moro. Olha, aqui se faz, aqui se paga, né, meu caro?
o Sérgio Moro se mostrou, desde a condução da Lava Jato e, sobretudo, dos processos contra o Lula, um falsário, um vigarista. E agora, quando entra na política de uma forma totalmente atabalhoada, entrou pelas mãos do Bolsonaro, vale dizer, mas quando entra na política faz uma pataquada dessa, né? O cara bota um hotel de residência em São Paulo, não tem nenhum vínculo com o estado de São Paulo, para tentar sair a deputado federal ou a senador. Enfim, o TRE fez o trabalho básico em relação ao Sérgio Moro. E olha, ainda é pouco, viu? Eu ainda espero ver o dia em que o Sérgio Moro pague por todos os crimes que cometeu contra o Brasil. Sérgio Moro é um responsável direto do que nós estamos vivendo hoje. É um dos pais do Bolsonaro na presidência da República, pela condução parcial, pela condução politizada que fez da Operação Lava Jato, que semeou na sociedade um sentimento generalizado de antipolítica e que esse sentimento se traduziu na eleição de 2018, na eleição de alguém que se vendeu como de fora da política, como um salvador da pátria. Foi cria do ambiente que o Moro produziu. Agora, estou a campanha e a disputa aqui com o Bolsonaro, aqui, o Eduardo Bolsonaro. É isso. Primeiro, Mauro, eu quero atentar para um ponto. Assim, ninguém ganha eleição de véspera, né? A minha coisa mais perigosa, e isso não vale só para a minha campanha, vale para a do Lula também e para outras, é a gente achar, não, está eleito, né? Não tem essa de estar eleito. Ninguém tem voto até o dia 2 de outubro. Então, eu estou rodando o estado de São Paulo, conversando, construindo uma pré-campanha, dialogando, escutando as pessoas para que possa me eleger deputado federal e ajudar a eleger o Lula presidente da República. E tem uma outra questão. Uma das coisas que me levou a ser candidato a deputado federal é não só ter a oportunidade de fazer a batalha no Congresso Nacional, nós precisamos derrotar o Centrão, eleger o Lula e manter esse Congresso Nacional não vai resolver nossos problemas, porque a gente não vai conseguir aprovar tudo que precisa para reconstruir o Brasil, a começar pela revogação de retrocessos, como teto de gasto, como reforma trabalhista, e por aí vai, né? Nós vamos precisar de um plano ousado para poder recuperar emprego, recuperar renda, recuperar políticas sociais que foram destruídas. Agora, eu quero não só ter a oportunidade de me eleger, como ajudar a levar mais pessoas, como chegar com mais gente, como fortalecer uma bancada. E a eleição para deputado é uma eleição proporcional que permite que, se eu consigo ter uma votação expressiva, consigo também levar mais gente. E tem esse simbolismo que você mencionou, que não é uma questão de uma corrida de egos, pessoal, individual, não se trata de nada disso. Aliás, se eu fosse fazer alguma corrida de ego na minha vida, não seria com bananinha, né? Agora, a questão é que o simbolismo de ter um cara desse como o mais votado do Brasil é muito ruim, né? É muito ruim para o país, diz muito sobre o que foi a eleição de 2018. E eu acho que a gente precisa dar um outro recado agora em 2022. Sim, palavras e símbolos não são armas, mas mudam o mundo, né? Fundamental. Eles indicam a mudança de mundo. Então, de fato, é chave. Vamos falar daqui a pouquinho, será a minha última pergunta, sobre o que você vai fazer saindo daqui. Mas antes, queria uma palavra tua sobre essa pesquisa do Instituto Pensan, feita inclusive pelo nosso guru aqui, o Marcos Coimbra, o Vox Populi. 33 milhões de pessoas passando fome. A reação do MTST foi imediata, com uma ação simbólica, já que a gente está falando dos símbolos, alicerçada em palavra, grito, de slogans, no Shopping Iguatemi, que é um dos shoppings mais refinados do país. Você podia falar um pouquinho sobre essa ação do MTST? Claro, Mauro. Primeiro, falar sobre o levantamento feito pelo Instituto Vox Populi,
encomendado pela Rede Pensan, que era que parabenizar todas as entidades e a Rede Pensan pelo trabalho incrível que tem feito, porque você sabe que hoje nós só temos esses dados porque o governo deixou de fazer os levantamentos oficiais sobre fome no Brasil desde 2018, 2019. Então, que bom que tem setores da sociedade civil se organizando, senão esses números não seriam conhecidos de todos nós. E, Mauro, é um escândalo. Veja, em 2020, há menos de 2 anos, nós tínhamos 19 milhões de pessoas com fome. Agora nós temos 33 milhões. Em 2018, antes do governo Bolsonaro, nós tínhamos 6 milhões de pessoas com fome no Brasil. Veja, é escandaloso. É a destruição do Brasil. Destruição. É a destruição. E aí nós temos que dizer, assim, parafraseando Darcy Ribeiro dizia: a crise da educação no Brasil não é uma crise, ela é um projeto político. A crise da fome no Brasil é um projeto político, porque isso não aconteceu por nada. Veja, nós somos o 3º maior exportador de alimentos do planeta. O Brasil bota comida na mesa da China, da Europa, dos Estados Unidos, e aqui, meu caro, 33 milhões de pessoas com fome. Como se explica isso? A não ser com o desmonte das políticas de segurança alimentar, com o desmonte das políticas para a agricultura familiar, com o estímulo para que aquilo que se produz aqui pelo agronegócio seja exportado. Porra, o Brasil é o maior produtor de soja do mundo e o produto que puxou a inflação da cesta básica no país foi o óleo de soja. Foi o que mais aumentou o preço. É uma contradição abissal, né? Então, destruíram a Conab com seus estoques reguladores para segurar preço de alimento, destruíram o PAA, Programa de Aquisição de Alimentos, e o PENAI, que fortalecia, garantia a compra para os produtos da pequena agricultura, da agricultura familiar, e fazia o abastecimento não só de merenda escolar, como de políticas de combate à fome. E o movimento o MTST e vários outros movimentos sociais fizeram iniciativas incríveis, porque esses números podiam ser piores, Mauro, se não fossem as cozinhas solidárias, por exemplo. Eu fui nas cozinhas solidárias, Guilherme, impressionante. Impressionante. Cada cozinha, 100 pessoas todos os dias, sem pagar um tostão. Não, 100 pessoas são as cozinhas menores. Há cozinhas que servem 250 refeições todos os dias. Eu fui agora, anteontem, estava em Salvador e participei da inauguração da 30ª cozinha solidária do Brasil, 30 cozinhas, né, feitas só com doações, sem R$1 de dinheiro público. Aliás, reforço aqui para quem está assistindo a gente, entra lá no Apoia-se Cozinhas Solidárias, contribua como você puder, porque esse projeto está se mantendo a trancos e barrancos, na raça, né? O pessoal fazendo mutirão, com trabalho voluntário, um monte de coisa, pelo apoio das pessoas. E o movimento social está fazendo o que o governo não faz. Por isso, eu acho que o MTST fez muito bem esse ato simbólico ontem, no Shopping Guatemi. Mas o que vai mudar em relação à fome ir para o Shopping Guatemi? Não, ir para o Shopping Guatemi não vai encher a barriga de ninguém, mas vai chamar a atenção da sociedade para o problema que nós estamos vivendo. Né? Não dá para a gente ter um dia lá, um levantamento, 33 milhões de pessoas com fome no Brasil e não acontecer nada. Né? Então, assim, o que o movimento está fazendo para combater a fome na prática, diariamente, está aí nas cozinhas solidárias. Mas é importante também, até porque uma parte da mídia esconde, né, não fala, porque prefere taxar o movimento de invasor, de vagabundo, de criminoso, de terrorista, e por aí vai, estigmatizar, reforçar preconceitos, né, e não mostra esse trabalho incrível que são as cozinhas solidárias. Então, o ato de ontem no Shopping Guatemi, como já tinha feito no ano passado na Bolsa de Valores, né, foram atos importantes para denunciar simbolicamente a desigualdade e a fome no Brasil. É o seguinte, lá nos restaurantes finos do Shopping Guatemi, não tem só praça de alimentação, tem restaurante fino, um casal que vai comer lá, dessa elite do 0,01, gasta numa refeição
O mesmo que numa cozinha solidária se usa para alimentar 100 pessoas. É incrível, mas é verdade. É verdade. E essa situação precisa ser denunciada. E, na verdade, né, Guilherme, só tem as pessoas sem comida porque tem gente lá gastando o suficiente para 100 comerem, né? Porque é o sistema que gera isso. Para encerrar, eu sei que você precisa sair para um evento fundamental agora, mas é exatamente sobre isso que eu queria falar, que é o lançamento da Federação PSOL Rede para as eleições. Queria que você falasse o que vai ser esse evento e, se puder, da expectativa de quantos parlamentares, deputados federais, deputadas federais, vocês imaginam fazer nessa eleição. Vamos lá, Mauro. O PSOL construiu, ao longo de meses de debate, uma federação com a rede. Eu acho que ela fortalece, assim como a federação que o PT fez com o PSB, com o PCdoB e com o PV, o PSB ficou fora, mas ela fortalece a construção de unidade no campo progressista. Esse é um momento que nós precisamos de unidade, né? Unidade para derrotar o Bolsonaro, unidade para reconstruir o Brasil. Então, eu acho que foi um avanço, foi importante fazer essa federação, e vou ter a honra de presidir essa federação até o ano que vem, nesse início de construção do processo. E hoje nós vamos ter, aqui perto no Congresso Nacional, a primeira reunião, onde vou tomar posse junto com toda a direção executiva da federação. Vai ser uma Assembleia Geral da Federação, com representantes de várias partes do país. Depois vamos ter uma entrevista coletiva no Salão Verde do Congresso Nacional. E essa federação, te digo, esse é um dos pontos que vai ser debatido hoje, né, e creio e espero eu aprovado, estará na frente, liderada pelo Lula, para que a gente possa, estará não só na frente, estará na coligação liderada pelo Lula, para que a gente possa derrotar o Bolsonaro esse ano. E tem essa perspectiva que você mencionou, que é de aumentar a bancada. Né? Nós precisamos dar atenção para isso, Mauro. Veja, o Centrão hoje manda no país. Mas o Centrão teve em todos os governos. Teve na base de apoio do governo Lula, teve na base de apoio do governo Dilma, até dar o golpe. Agora, o Bolsonaro fez um pulo, aí, um salto qualitativo. Não é que o Centrão está na base de apoio do governo dele, ele é que está na base de apoio do Centrão. Né? Ele terceirizou o governo para o Centrão, deu a chave do cofre para o Centrão, que é essa excrescência do orçamento secreto. Então, nós vamos precisar combater isso para poder reconstruir o Brasil. E isso é elegendo uma grande bancada popular, uma grande bancada progressista. Eu estou muito dedicado a essa missão esse ano. E a federação, é difícil fazer previsões, né? Porque eu espero que eleja o máximo de parlamentares possível. Acredito que o PSOL tem potencial de dobrar a sua bancada, a rede tem potencial de ampliar a sua bancada, e espero que a federação chegue forte no ano que vem, porque eu acho que isso também fortalece o nosso campo, as nossas agendas, as pautas de esquerda no Congresso Nacional. Dobrar a bancada realmente seria maravilhoso, significaria o PSOL ir para uma bancada expressiva de 15, 16, 17 parlamentares. Já dá para fazer confusão e dá para ter peso na composição do próximo governo. Não, se hoje o pessoal elegeu 10, tem 8 deputados e deputadas hoje, já faz uma confusão danada no Congresso Nacional. Imagine que pensar que é federação, né? Não, estou falando de 16 do PSOL, porque federação é como se fosse um partido a todo jogo. Com a rede, pode chegar a uns 20, 25. Então, realmente, eu acredito que sim, no limite, acho que estamos trabalhando muito, arduamente, para que possa chegar a esse número. Guilherme, adorei a conversa contigo, foi muito legal. Obrigado, viu? Obrigado, viu, Mauro? Peço desculpa para você, o Diego já estava me cobrando, falou, pô, Mauro te convidou. É que eu peguei essa coisa da academia, falei, preciso fazer, eu e a Natália, minha companheira, porque, entrando agora a campanha, uma loucura, então tô querendo manter essa disciplina. Quem faz exercício físico, academia, o corre de manhã, sabe como é que é isso. Se você quebra a disciplina depois para voltar,
é difícil. Então, eu estou abrindo exceção só das viagens, que aí não tem jeito. Bom, na próxima viagem você vem aqui. São Paulo. Adorei mesmo a conversa. Claro, na próxima participo de novo. Obrigado, Viu, Malu? Um abraço para você. Um abração.